Segunda-feira de muita chuva no Sudeste. O RF News já está no ar. Veja os destaques da edição de hoje. Chuva não para na região Sudeste e várias áreas do Rio de Janeiro sofrem com os estragos. Foi uma coisa horrível. Na região norte do estado, o hospital é alagado. Política. Novas suspeitas caem sobre Lula. Polícia Federal investiga reforma em piscina durante segundo mandato do ex-presidente. Moradores agridem policial militar durante abordagem a um suspeito por tráfico de drogas. Após mobilizar redes sociais por rapto de bebê, mãe confessa que entregou criança a uma mulher. Ainda bem que não tacou no lixo, né? Igual muitas fazem. E a história de uma adolescente que acaba de lançar um livro e chamou a atenção de uma universidade. Eu quero que as pessoas conheçam as minhas ideias. Os detalhes ao vivo no RF News. Começamos com os estragos causados pela chuva forte no Rio de Janeiro. Em 24 horas choveu mais que 230 milímetros, o esperado para o mês todo em Teresópolis. A chuva forte provocou estragos em todo o estado do Rio de Janeiro. Em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, moradores tiveram que levantar todos os móveis e eletrodomésticos nas casas. A água que alagou ruas invadiu residências e muita coisa se perdeu. Ainda em Xerém, um morador mostra a garagem da casa totalmente alagada. Olha que mar de água aqui no Barreiro. Na região metropolitana, mais problemas. Tanguá foi um dos municípios mais castigados pelo temporal. No centro da cidade, uma comerciante estava desesperada. Tudo destruído, tudo acabado. Na região serrana, moradores do Vale da Revolta, em Teresópolis, tiveram que abandonar as casas durante a madrugada. Em 24 horas, o volume de chuva foi superior a 235 milímetros, mais do que o esperado para o mês inteiro. O resultado foi esse: deslizamentos de encostas. 4 casas foram parcialmente destruídas, mas ninguém se feriu. Por ficar numa das únicas áreas consideradas seguras da comunidade, a sede da Associação de Moradores foi transformada num abrigo para as cerca de 30 famílias que tiveram que deixar as casas às pressas, deixando tudo para trás. Por isso, é aqui também onde chegam as doações a todo momento. Num dos pontos mais altos da comunidade, por muito pouco não aconteceu uma tragédia. Dona Vera dormia quando uma avalanche formada por terra, pedras e árvores quase atingiu a casa dela. O vizinho ao lado escapou porque estava trabalhando. Foi uma coisa horrível, que saiu quebrando tudo, jogou pedra para tudo que foi canto. A previsão para o Rio é de chover o dia todo até o final de semana. Na região norte do estado, um hospital também foi alagado. Olha só o transtorno para pacientes e funcionários. No maior hospital de emergência da região norte do estado do Rio, funcionários colocaram lixeiras para impedir que a água da chuva atingisse os equipamentos. Mesmo assim, várias salas ficaram alagadas. No antigo setor cirúrgico, água empoçada. Macas e outros aparelhos ficaram molhados. Empoçada. Foi atingido. Nas imagens enviadas pelos telespectadores, os estragos causados pela chuva em Campos. Perceba que alguns motoristas até se arriscam a passar no trecho. Em outro ponto, a água entrou em estabelecimentos comerciais e no Parque São Caetano, quintais das casas ficaram alagados. Neste cruzamento, o sistema de bombeamento não funcionou. A rodovia ficou alagada. Alguns condutores passaram por um desvio em ruas paralelas. Já outros se arriscam na água. Eu fui tentar abastecer o meu carro, resolvi abastecer nesse posto. Vindo de lá para cá, encontrei esse lago, esse alagamento todo aqui. Eu tive um prejuízo, tive que abandonar o meu carro, estou sem dormir. Uma equipe da prefeitura fez o conserto da bomba. Ainda no norte fluminense, em São Fidélis, a água da chuva demorou a escoar em várias ruas. Árvores caíram. O mesmo problema aconteceu no município de Cordeiro, na região serrana. Bairros ficaram inundados. Em nota, o Hospital Ferreira Machado, que você viu aí na reportagem, informou que está em obras, o que contribuiu para o alagamento. Nenhum equipamento ficou estragado. Ainda de acordo com a nota, o telhado já está passando por reparos e audiciona normalmente nesta segunda-feira.
Em São Paulo, também vários pontos ficaram alagados e justamente por isso eu quero chamar a atenção para um problema. Você está andando pela rua e tropeça em um fio de alta tensão solto. Já imaginou o risco? Essa situação tem se tornado cada vez mais frequente na capital paulista e o pior, transformado pedestres em vítimas. Uma cena que se tornou frequente nos últimos dias em São Paulo. O fio da rede elétrica partiu e causou uma explosão. Foi assim que Ricardo Costa, de 39 anos, morreu. Ele tentou ajudar um homem que levou um choque e acabou sendo eletrocutado. Segundo informações, ele estava com um guarda-chuva e o guarda-chuva entrou em contato com o fio energizado. No mês passado, um jovem também levou um choque de um fio que caiu na calçada e morreu em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 190 ocorrências de fios partidos neste ano na capital paulista. Percorremos várias ruas e encontramos com facilidade fios soltos, pendurados, baixos e até pela calçada. Os pedestres chegam a desviar e essa é a orientação do Corpo de Bombeiros. Em hipótese alguma, encostem um fio de rede elétrica. E também tome cuidado ao ver uma pessoa levar um choque. Mesmo para a gente emocionalmente ver a pessoa nessa situação, deve primeiro não tocar na pessoa, acionar o serviço de emergência e informar que a pessoa encontra-se numa situação energizada do acidente. Pelas ruas do bairro, mais galhos e fios. Com a temporada de chuvas, os riscos aumentam. Você não precisa nem efetivamente encostar no fio para tomar essa descarga elétrica. Só de aproximar a mão, 5, 10 centímetros, você já consegue tomar, por exemplo, uma descarga elétrica. Este poste foi sinalizado com 3 cones. Os cabos estão pela calçada. Daniela passa sempre ali e fica preocupada. Num dia com chuva mais forte, a hora que encher isso aqui, o curto que não vai dar. E aí uma criança pisa, um adulto, qualquer um. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que cobra a concessionária de energia elétrica para evitar essa situação e que o cumprimento da lei que obriga a empresa a enterrar os fios evitaria o problema. O que precisa, então, é fiscalizar com mais rigor. E apesar da chuva que não para aqui na região, pousou no aeroporto de Viracopos, agora há pouco, o maior avião do mundo. A aeronave, é claro, chamou a atenção de muitos curiosos. Graziela Félix esteve por lá. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Olha, uma manhã histórica aqui em Campinas. O maior avião do mundo acaba de chegar aqui no aeroporto de Viracopos. Muita gente curiosa, muita gente veio de outras cidades aqui da região para acompanhar esse que está sendo considerado aí a Gisele Bündchen das passarelas. Essa é a segunda vez que esse avião vem aqui para o Brasil, mas é a primeira vez que ele pousa no aeroporto de Viracopos. Ele vai ficar aqui durante 12 horas, depois retorna para Guarulhos e depois volta para o Chile, que é de onde ele veio. Para a gente ter uma noção, olha, ele tem 84 metros de comprimento, 32 rodas e 6 motores. Realmente muito imponente, um dia histórico aqui para o aeroporto de Viracopos. Para quem gosta, é muito impressionante, né? Ela é considerada essa aeronave, a Gisele Bündchen da aviação, realmente impressionante. Segue agora daqui a pouco para Guarulhos e depois volta para o Chile com essa peça aí que foi carregada em Campinas. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 13 minutos. Em depoimento à Polícia Civil, Rodrigo Gonçalves de Oliveira, da Guarda Civil Metropolitana de Santo André, no ABC Paulista, deu a entender que um parceiro teria sido responsável pela chacina que matou 5 jovens na capital paulista. Ele está preso desde a última quinta-feira, suspeito de armar uma emboscada para matar os jovens. A principal motivação é a morte de um colega, semanas antes do crime. Logo após a prisão, o guarda civil Rodrigo Oliveira deu detalhes do plano para vingar a morte do colega Rodrigo Lopes Sabino, morto durante um assalto. O GCM preso disse aos investigadores que foi instrutor de tiro do guarda que morreu. Durante o velório, ele ficou sabendo do paradeiro dos assassinos e descobriu que 2 dos 5 mortos estavam envolvidos no crime. Segundo o GCM, Kaique e César teriam participado do latrocínio e, a partir dessa informação, ele passou a planejar a emboscada. Rodrigo criou um perfil falso numa rede social para se aproximar dos suspeitos. Na internet,
Ele se passava por Terezinha Nascimento, uma mulher loira e bonita, conforme descrito pela diretora da Delegacia de Homicídios, Elizabeth Sato. Ao se passar por Terezinha, o guarda começou a conversar com os suspeitos e ficou sabendo de crimes que eles teriam cometido. Ele então, no dia da chacina, convidou o grupo para um churrasco, que seria realizado num sítio aqui em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. E com a desculpa de que o sítio seria num lugar de difícil acesso, ele então marcou um encontro com os suspeitos aqui em frente a esta frutaria que fica próxima ao centro da cidade. O plano, segundo o guarda, seria dar voz de prisão aos suspeitos aqui mesmo. Mas como o grupo não apareceu, o guarda foi embora. Seu Erivaldo é funcionário da frutaria. Ele disse que estava trabalhando no dia da chacina e não se lembra de ter visto nem o guarda e nem os amigos mortos. Aqui vem muita gente aqui, né? Mas o rosto dele não é parecido, não conheço nenhum deles. E que vem muita gente, muitos clientes param aqui. Aqui é um ponto de referência, ponto de encontro, mas não dá para reconhecer ele, não. O GCM nega participação no assassinato. O autor, segundo ele, é um homem branco, forte e de cabeça raspada. Os dois teriam se conhecido durante o enterro do guarda, quando o suspeito teria se colocado à disposição para cometer o crime. Ainda segundo o GCM, dias depois, o homem confirmou por mensagens de celular que fez o que tinha que ser feito. Foi quando ele deduziu que os amigos já estavam mortos. E os corpos de 4 jovens mortos nessa chacina foram sepultados em uma cerimônia coletiva no cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Parentes e amigos fizeram orações e gritaram por justiça. Os carros do serviço funerário chegaram ao mesmo tempo no cemitério. Trouxeram os corpos de 4 das 5 vítimas. Os caixões foram recebidos pelas famílias para um velório coletivo e todos se comoveram. Parentes precisaram ser amparados. A dor fica para a família, né? Famílias, amigos, e é só isso, né? Meu pensamento no meu coração, ele estava vivo, vai continuar vivo para mim. A área externa do velório foi quase toda ocupada pelos amigos das vítimas. O pai de um dos jovens tentou falar com os jornalistas. A polícia estão apurando. Aí agora ela está a critério da justiça. Vocês estão satisfeitos com o andamento das investigações? Não, ainda não. Ainda não, gente. Nós não vamos parar mais nada, não. Obrigada. Felipe é sobrinho de César Augusto Gomes, morto na emboscada. Eles moravam na mesma casa desde que eram crianças. Ficou chato lá em casa, ele que era a alegria da casa, sabe? Ele é desde pequeno, né? Já, sei lá, a gente gosta bastante dele, né? O comportamento dele no dia a dia, como é que é? Ele era de boa, ele respeitava bastante minha mãe, era brincalhão. Respeitava minha mãe bastante, que minha mãe que criou ele. Ele era como meu irmão, né? Que desde pequeno, antes de eu nascer, minha mãe já cuidava dele. Houve um grupo que se reuniu para orar pelos rapazes assassinados. Uma faixa foi levantada cobrando a investigação do caso. A cerimônia terminou com um apelo coletivo para o esclarecimento das mortes. E merecem justiça, né? Agora um flagrante enviado pelo WhatsApp do RF News. Um policial militar foi agredido por populares durante uma abordagem a um suspeito por tráfico de drogas. O caso aconteceu em São Carlos, no interior de São Paulo. Imagens feitas com o celular mostram um policial militar sobre o garoto no chão, enquanto moradores e parentes se revoltam. Ele tá matando! Tá matando! Chama, corre, gente! Todo mundo pra fora! Pra ver como que a polícia age aqui, ó! Para socorrer o menino, a população agride o PM. O outro policial militar que estava com o policial só observa de longe. Em nota, a Polícia Militar explicou que o local é um ponto de tráfico de drogas e que o PM foi verificar uma denúncia. Mas, durante a abordagem, um dos suspeitos resistiu à prisão. Ele teria entrado em luta corporal com o policial. O militar teve ferimentos leves. Na operação foram apreendidos radiocomunicadores, uma agenda com contabilidade do tráfico e quase R$5 mil em dinheiro.
Absurdo completo, hein? E você quer compartilhar uma imagem como essa com o Brasil inteiro ou ainda enviar uma reclamação? Anote o nosso WhatsApp, é o 19 97414 8550. 19 97414 8550. Você também pode mandar a sua foto enquanto assiste o RF News. De volta e ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 26 minutos. Reviravolta no caso de um bebê sequestrado em Campinas, no interior de São Paulo. A Polícia Civil desvendou o falso sequestro após o caso mobilizar as redes sociais neste fim de semana. Na verdade, a mãe do bebê entregou a criança a uma mulher e chegou a usar a internet para anunciar o filho como um produto. Dentro de uma loja, mostra a mãe com a criança no colo. Na frente dela, de óculos escuros e boné, está a mulher que recebeu o bebê. A entrega teria acontecido logo depois desta gravação. Nesta entrevista, sem mostrar o rosto, a mãe confessou que deu o bebê. Ela ia cuidar dele pra mim, porque eu tô passando por problemas. Ela ia cuidar dele pra mim por um tempo, até meu marido sair da cadeia, que ele tá preso, eu tenho outro filho, eu tô morando de favor na casa da minha sogra. Mas antes disso, inventou uma história que mobilizou as redes sociais, os parentes e até a polícia, que chegou a registrar um boletim de ocorrência por rapto. Ela disse que o bebê, que tem menos de um mês de vida, havia sido levado por uma mulher que ela conheceu neste calçadão de Campinas, no interior de São Paulo. A suposta sequestradora teria sumido quando a mãe deixou a criança com ela para ir ao banheiro, mas a sogra desconfiou. Eu desconfiei pela reação dela, porque eu só gosto de parar no hospital e ela não, né? Normal. Fria, quieta. É isso que eu percebi. Para a irmã, Iana admitiu que conheceu a mulher pela internet. Ela falou para mim que anunciou mesmo. Eu não vi esse anúncio. Eu não sei se ela tem para me mostrar depois. Não sei aonde foi que ela anunciou, mas ela anunciou o bebê. E agora é só a gente esperar para trazer ele de volta. A polícia ainda investiga o paradeiro da criança. Os parentes disseram que conseguiram falar com a mulher que levou o bebê. Ela teria se comprometido a entregá-lo ao Conselho Tutelar de Londrina, no Paraná. Se ficar provado que Iana recebeu dinheiro para entregar o filho, ela e a mulher podem responder na justiça. A pena pode chegar a 4 anos de prisão. Ela também pode responder por falsa comunicação de crime. A sogra disse que quer a guarda do neto. Ninguém imagina uma criança tão linda. Linda, linda. Ainda bem que não tacou no lixo, né? Igual muitas fazem. Mas cometeu um crime sem dúvida nenhuma. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram um momento em que o empresário do setor de transportes, Belarmino de Ascensão, é libertado do cativeiro em que ficou em Parelheiros após 31 dias. Ele foi sequestrado no dia 8 de outubro em Louveira, no interior de São Paulo. Depois de 30 dias de investigações, a Polícia Civil chegou ao cativeiro do empresário. Belarmino de Ascensão Mata, de 80 anos, estava escondido em uma chácara, no fim de uma estrada de terra em Parelheiros, distrito da cidade de São Paulo. A operação em conjunto das polícias civis de Campinas e da capital paulista chega ao local com cautela. Os bandidos não podem perceber a aproximação dos investigadores. Os policiais se posicionam em frente a uma porta lateral e, quando abrem, anunciam que o cativeiro está dominado. A prioridade dos policiais civis é localizar o empresário dentro do imóvel. Belarmino estava nesse cômodo, trancado atrás de uma grade. Ele está assustado e demora a entender que a Polícia Civil está no cativeiro. Chegamos, seu Belarmino. Chegamos para total. Delegacia de sequestro! São Paulo. Enquanto a equipe faz uma incursão pelo imóvel, procurando os sequestradores em cada um dos cômodos. 3 bandidos estavam na chácara e foram presos em flagrante. Fica aí. Uma ação desse porte, que contou com o apoio da Divisão de Sequestro de São Paulo e a atuação da Delegacia de Sequestro de Campinas, né, é muito cautelosa, é muito meticulosa, não pode haver erro, né, como de fato não houve, e o sucesso disso a gente pode perceber que foi a prisão dos autores, a libertação da vítima sem pagamento de resgate. Parabéns à polícia, mas que trauma, hein? E em Jundiaí, também no interior de São Paulo, outro caso. Uma jovem de 13 anos ficou em cárcere por 39 dias.
Era nessa casa bagunçada, suja e sem ventilação que a adolescente de 13 anos era mantida em cárcere privado. A polícia monta uma operação para encontrar o cativeiro em Jundiaí, interior de São Paulo. O vídeo mostra o momento em que os militares entram por uma viela estreita e sobem o morro por uma escada, até chegar na casa em que a vítima estaria. Eles encontram as portas abertas e entram com cuidado à procura do suspeito. Todos os cômodos são revistados. Ainda assim, o criminoso consegue fugir pelo telhado. Nós encontramos ela dentro de um quarto, estava aparentemente tranquila, né? O local era literalmente subhumano. O rapaz, com a chegada da polícia, quando ele visualizou a equipe policial, ele fugiu pelos fundos, pulando telhados dos vizinhos, e a gente não conseguiu capturar. A polícia chegou até o local depois de receber uma denúncia do Conselho Tutelar. A vítima, que morava em Jaguariúna, junto com a família, tinha fugido de casa no dia 4 de outubro, junto com a irmã mais velha. As duas passaram por diversas cidades, até que aqui em Jundiaí, a adolescente de 13 anos se apaixonou por um rapaz conhecido como Fogaça. Os três passaram a morar de favor nessa casa. A dona do imóvel nega que as garotas tenham sido sequestradas e conta que a adolescente reclamava do tratamento que recebia da mãe. Ela pediu abrigo e ela começou a namorar um dos rapazes que mora na minha casa. E ela veio pra cá, ela ficou aqui. Simplesmente isso, ela não foi sequestrada nem nada, ela ficou aqui na minha casa. Ela falava que a mãe dela judiava dela, batia nela, já chegou a arrancar sangue da coitada da menina. Eu fiquei com dó e acolhi na minha casa. A garota confirmou para a polícia que morava aqui em Jundiaí por livre e espontânea vontade. Só que na semana passada, a irmã dela resolveu voltar para casa. Chegando em Jaguariúna, os pais já tinham procurado a polícia e registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento das filhas. A irmã mais velha foi chamada para depor e, em depoimento, contou para a polícia que quando decidiu ir embora, Fogaça, o namorado da irmã mais nova, obrigou a adolescente a ficar. Ela falou para a polícia que não estava sendo obrigada a estar lá na casa, porém que ela queria voltar para casa. Né? Nós suspeitamos de que ela estava sofrendo algum tipo de ameaça. O pai cuidou bem dela, mas a mãe judiava dela, brigava dela por causa das outras irmãs. Então ela fugiu de casa. E a irmã dela, quando voltou para casa, não levou ela junto? Como que foi? Ela não quis ir. Ela não foi, ela não quis ir. Ela falou assim, você quer ir embora, você vai, eu vou ficar. E ela ficou na minha casa. Ela andava o balcão inteiro aí, jamais foi sequestrada. A dona da casa prestou depoimento na delegacia e foi liberada. A adolescente foi entregue ao Conselho Tutelar de Jaguariúna. A polícia tenta identificar o suspeito. Ele vai responder por cárcere e estupro de vulnerável. Já que a menina tem 13 anos, ela não sabe o que é melhor para ela e não tem ainda o poder de decidir, né, o que é melhor para ela. E não somente cárcere privado, como também estupro de vulnerável e o desaparecimento de pessoa. De volta ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 40 minutos. Novas suspeitas sobre o recebimento de propina caem sobre Lula. A Polícia Federal investiga se ele ganhou de uma empresa a reforma da piscina do Palácio do Alvorada, sem que a obra tivesse registro público ou qualquer contrato tenha sido firmado. Se as suspeitas forem confirmadas, essa será uma evidência de que o ex-presidente petista recebeu favores no exercício do segundo mandato. Na capa da revista Isto É, a manchete: Lula recebeu pagamento em dinheiro vivo. A informação faria parte de um acordo de delação premiada ainda em negociação. Normalmente o agente corruptor entrega em moeda, papel moeda, para que até isso evite de amanhã ou depois, numa investigação, venha a ser detectado algum tipo de rastro dessas transações. Marcelo Odebrecht é um dos donos e ex-presidente da Odebrecht, a maior empreiteira do Brasil. Agora, Marcelo Odebrecht e dezenas de funcionários da empreiteira resolveram colaborar com a justiça. Para tentar salvar a empresa e reduzir as próprias penas, vão contar como a empresa deu dinheiro ao longo de anos para vários políticos de vários partidos, entre eles o ex-presidente Lula. Segundo a revista, Lula recebeu milhões de reais originários do setor de operações estruturadas da Odebrecht,
o já conhecido Departamento de Propina da empresa. Os repasses teriam ocorrido entre 2012 e 2013, quando Lula não era mais presidente da República. Um relatório da Polícia Federal aponta: Luiz Inácio Lula da Silva era conhecido pelas alcunhas de amigo do meu pai e amigo do EO. O pai de Marcelo Odebrecht é Emílio Odebrecht, cujas iniciais coincidem com o apelido de amigo de EO. A defesa do ex-presidente costuma dizer que os pagamentos feitos por empresas privadas a Lula são frutos de palestras realizadas pelo ex-presidente. Os advogados de Lula afirmam que a Operação Lava Jato não identificou nenhum valor ilegal mantido no país ou no exterior. Por isso, a necessidade de inventar a estapafúrdia versão do dinheiro em espécie, que jamais foi recebido. Neste domingo, uma nova suspeita envolve Lula e a Odebrecht. O jornal Folha de São Paulo informa que a Polícia Federal investiga se a Odebrecht fez a reforma de uma piscina para Lula. Nesse caso, o favorecimento teria acontecido na época em que Lula ainda era presidente. A obra seria na piscina do Palácio da Alvorada. Não houve contrato com o governo, como é exigido por lei. Em julho, o Ministério Público Federal de Brasília acusou Lula por obstrução de justiça. Segundo a Procuradoria, o ex-presidente e outras 6 pessoas tentaram impedir o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele é um dos delatores do Petrolão, o esquema de corrupção que acontecia na estatal. A Justiça aceitou a denúncia. Menos de 2 meses depois, Lula virou réu pela segunda vez. O ex-presidente foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro ao receber vantagens indevidas da OAS, empreiteira envolvida no Petrolão. As investigações apontam que a empresa pagou pela reforma de um triplex no Guarujá e para armazenar bens do ex-presidente. A defesa de Lula diz que o imóvel não é dele. Havia uma opção de compra que não foi realizada pela família do ex-presidente. Essa investigação está no Paraná, sob os cuidados do juiz Sérgio Moro. Em outubro, uma nova investigação é aberta contra Lula, também em Brasília. Desta vez, ela envolve um sobrinho. Taiguara Rodrigues dos Santos teria sido beneficiado pela Odebrecht em obras em Angola, na África. Como o BNDES, Banco de Desenvolvimento do governo brasileiro, financiou algumas obras da empreiteira pelo mundo, a investigação contra Lula pode também caracterizar os crimes de organização criminosa e tráfico de influência. As suspeitas contra o ex-presidente também chegam a um sítio em Atibaia, interior de São Paulo. O imóvel teve melhorias supostamente pagas pela empreiteira Odebrecht. Está registrado no nome de amigos da família de Lula, mas a polícia suspeita que ele é o verdadeiro dono. A diferença da notícia desse fim de semana em relação às outras denúncias é que agora se fala em pagamento de propina em dinheiro vivo. Ninguém dá palestra que recebe esse montante de dinheiro vivo. Se o dinheiro for legal, se fosse legal, teria recebido por vias rastreáveis, o que não é o caso. Nas últimas eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores sofreu a pior derrota de sua história. O PT caiu de 3º para o 10º lugar no ranking das prefeituras. A denúncia dessa semana coloca Lula e o PT em um novo compasso de espera. À espera da delação premiada de Marcelo Odebrecht, a delação do fim do mundo. Aquela que promete ser a catástrofe definitiva para muitos políticos brasileiros, em especial para Lula. Todos ansiosos para a delação do fim do mundo. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Você já ouviu falar dessa doença? Muitos brasileiros sofrem as consequências da DPOC, mas nem sabem do que se trata. Por isso, preste atenção nos principais sintomas. Metade dos brasileiros nunca ouviu falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Ela é uma associação entre enfisema pulmonar e bronquite. A DPOC é progressiva, não tem cura. O hábito de fumar é a principal causa da doença. Seu Gilberto nem sabe quanto tempo conviveu com a doença sem saber. Sentia falta de ar, cansaço, chegou a ficar 5 anos sem fumar e nada dos sintomas melhorarem. Há 15 foi diagnosticado com DPOC e faz o tratamento. Respirar ar puro para ele agora não é mais na varanda. O cilindro de oxigênio ajuda na respiração. Dá para ficar sem,
mas sempre controlando os índices de oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos. No momento em que dá falta de ar, que você sente que vai dar falta de ar, você para, inspira e expira. E com isso baixa a tensão, aumenta o oxigênio no sangue e a gente melhora e continua. Ele queria tanto ter descoberto antes que hoje trabalha na conscientização para evitar os diagnósticos tardios. Como os sintomas são muito parecidos com o de doenças mais simples, os pacientes demoram a procurar o médico. A pessoa vai tendo falta de ar, ela vai limitando cada vez mais as suas atividades. No começo ela cansa quando sobe um lance de escadas ou uma ladeira. Depois ela cansa ao andar no plano. Vai chegar um momento que ela vai cansar para fazer as atividades do dia a dia, como tomar banho, pentear o cabelo, escovar os dentes. E vai chegar numa fase avançada de doença, onde ela precisa viver com o cilindro de oxigênio, porque o pulmão dela não consegue mais captar o oxigênio. E seu Gilberto garante, cuidando, até teatro dá para fazer. Dá para fazer o teatro tranquilamente, com calma, não assumindo muitas responsabilidades, mas dá para fazer sim. Com calma se vai longe, né? Agora uma ocorrência inusitada atendida pelos bombeiros de Bauru, no interior de São Paulo. Coloca as imagens. Os agentes tiveram que resgatar uma vaca que caiu na piscina de uma chácara. O vídeo feito por uma moradora mostra o momento do resgate. Segundo os bombeiros, o animal estava muito agitado, tentando sair da água. Foi preciso encher mais a piscina para que o animal boiasse e fosse retirado com mais facilidade. O resgate durou cerca de 1 hora. A vaca, que pesa mais de 200 quilos, foi resgatada sem ferimentos. O animal é de um vizinho da chácara e voltou ao pasto. RF News de volta e ao vivo, 12 horas e 55 minutos. A Lua alcançou na manhã de hoje o ponto mais perto da Terra em quase 70 anos. Cadê as imagens? O fenômeno, que coincide com a fase cheia da Lua, já é apreciado em algumas partes do mundo. Na Espanha, os espectadores admiraram o satélite natural iluminado no céu antes mesmo do ápice. Aqui no Brasil, a superlua fica mais visível esta noite, principalmente no Nordeste e no Norte. Segundo a NASA, a Lua está 14% maior do que o normal e 30% mais brilhante. O próximo fenômeno como este só acontece em 2034. Seu filho ou filha não larga o celular, computador ou videogame? Então essa história é importante para ele ou ela. É que, contrariando essa onda tecnológica, uma adolescente de Americana, no interior de São Paulo, acaba de lançar um livro. E o feito atraiu até a atenção de uma universidade. A reportagem é de Graziela Félix. Computador, celular, internet, é tanta tecnologia que a gente não consegue imaginar o mundo desconectado. Se é complicado para nós adultos, imagina para os adolescentes. O mundo virtual se tornou uma necessidade diária. Na contramão de tudo isso está a escritora Flávia Guimarães, de 12 anos, que acaba de lançar a primeira obra. Pra Sempre Enrascados tem 70 páginas com 9 capítulos de uma história que prende a atenção do leitor. É uma aventura de 4 espiões que antes eram apenas estudantes normais. Mas eles foram chamados para serem espiões porque estava tendo muita corrupção, estava tendo muito roubo de materiais muito importantes. E eles tinham que prender uns bandidos que estavam procurando por eles. E também tem suspense, ação e aventura. Um pouquinho de romance para ter um clímax. O livro foi escrito em pouco tempo e concluir a história foi a parte mais difícil do processo. A Flávia é tímida e por isso mesmo quis escrever a obra toda em absoluto sigilo. Sim, nem para minha família. Quando eu ia escrever, eu falava para o meu pai que eu queria descansar e eu virava o computador e tava até o nome da pasta Flávia Segredo. E os meus amigos, eles não faziam a menor ideia que eu estava escrevendo um livro, né? Até minhas amigas mais íntimas. Depois de tudo pronto, o pai, que é professor e grande incentivador da escritora, foi o primeiro a ter acesso à obra. O fato dela ter encarado nesse tempo que ela escreveu, com a qualidade do texto e com a possibilidade de levar para jovens e crianças dessa idade, e mesmo para adultos, um texto muito bonito, muito leve, muito cativante, me surpreendeu imensamente. A técnica e o estilo da Flávia não encantaram
cantaram apenas os pais, familiares e amigos. Professores do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos tiveram acesso à obra e gostaram tanto do trabalho que ela foi convidada recentemente para participar de uma mesa de debates que falou justamente sobre literatura de autoria infantil. E foi muito espetacular. Tinha professoras lá que eram pesquisadora e analisadora de literatura. Então ela viu que o meu texto tinha mesmo estilo. E a Maria Cecília, ela fez o prefácio do meu livro e a gente tocou o projeto. O segundo livro da jovem escritora já está quase pronto. E o que ela mais quer é que os leitores se identifiquem com o trabalho dela. Eu quero que as pessoas conheçam as minhas ideias, vejam esse trabalho e tenham uma caracterização sobre mim. Eu quero saber o que as pessoas pensam no meu livro. E também eu gostaria de me tornar conhecida pelo meu estilo, pelo jeito que eu envolvo o interlocutor. Com tantos adolescentes com o sonho de se tornar youtubers famosos, a Flávia vem para mostrar que o bom e velho livro nunca vai sair de moda. É o que afirma essa educadora que convive diariamente com adolescentes da idade da escritora. Esses youtubers usam a linguagem deles, falam de assuntos que fazem parte do cotidiano, então eles se identificam. Então, nós precisamos de escritores, trazer mais para a realidade deles, escritores da nossa cidade, escritores que estão mais próximos da gente, para eles poderem seguir os mesmos caminhos. É isso mesmo, parabéns, Flávia. A gente aguarda os próximos volumes, hein? E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.